Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo Nogueira, sou um dos integrantes aqui do grupo Geek Virtual e hoje eu quero falar com vocês sobre o tema a hierarquia racial no Brasil do ponto de vista histórico. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que iremos disponibilizar aqui no canal falando sobre esse tema. Então, se você se interessa por isso, curta, se inscreva, compartilhe nosso vídeo e nos ajude a manter viva esse nosso canal, certo? Vamos lá. A ideia de lançarmos esse tema aqui no canal foi em virtude de um triste acontecimento aqui em Recife, no início de junho, quando da morte do menino Miguel Otávio, que caiu do nono andar de um prédio de luxo, né? E a tratativa, ele faleceu, né? E a tratativa que foi dada pela polícia, esse caso, e até a própria estrutura das famílias envolvidas, gerou uma repercussão muito negativa, tanto pela mídia quanto pela sociedade. E aí trouxe aquela velha ideia nossa de que existem disparidades econômicas, disparidades raciais, e como aqui no Brasil a ideia do racismo, preconceito racial está atrelada à escravidão que nós vivemos, então eu resolvi produzir esse vídeo para vocês do ponto de vista histórico. Bem, a escravidão em si foi um processo que existiu em todas as grandes civilizações pelo mundo e ela não distinguia raça, etnia, cor de pele. Todos os tons de pele já foram escravizados nesse mundo, certo? Aqui no Brasil, evidentemente que houve um primeiro processo com os indígenas e depois, até pela própria natureza do trabalho e toda a conjuntura econômica, enfim, social do mundo, os africanos acabaram sendo escravizados. Então, o processo em si de se escravizar uma pessoa, que é você ter o direito e a propriedade sobre o outro, está muito mais atrelado à própria natureza humana, que em si não é tão interessante. E aí eu trago uma ideia do filósofo inglês Thomas Hobbes, que ele populariza uma frase grega, né? Que é: o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é a própria praga do homem. E isso toda essa ideia é muito bem detalhada no livro O Leviatã, que faz do Thomas Hobbes, que faz uma alusão a esse monstro bíblico para explicar melhor por que ele considera o ser humano um ser tão ruim, né? E também tem uma ideia principal que é o contrato social, né, de Hobbes, que ele cita que um modelo interessante para se gerir uma população, um país, né, um governo, um povo, seria através de um poder centralizado, semelhante a uma monarquia. Esse poder poderia ser de uma pessoa apenas ou de um Estado. E aí vocês vão entender porque eu estou falando isso um pouco mais à frente. Bem, o Brasil ficou sob os domínios, né, da escravidão por mais de 300 anos e só em 1888, né, que viemos ter a Lei Áurea abolindo a escravidão. E muita gente às vezes fala, porque esse processo de colonização no Brasil veio muito em decorrência das próprias pessoas que vieram para cá, que eram mulheres livres demais, homens ladrões, enfim. E não é bem assim não, tá pessoal? A partir de 1530, ah, várias famílias portuguesas, mais de 50 brasões de famílias portuguesas vieram para cá e tivemos as capitanias hereditárias. E a partir desse momento, se você for estudar, que você percebe sistema político que é reverberado até hoje, né, aqui na nossa sociedade, como ele foi formado e como ele foi bem estruturado, com naturezas não necessariamente de um povo menos esclarecido, ok? Nas classes mais altas você já tem um sistema de corrupção muito bem montado. Mas eu não vou detalhar muito isso agora não. Em 1988, ou seja, 100 anos após a abolição da escravidão, nós tivemos a Constituição de 88, citando no artigo 5º, né, no inciso 42, que o racismo seria um crime inafiançável e imprescritível. Entretanto, passados a esses 32 anos, né, nós vemos que as pessoas continuam sendo impunes quando cometem esse tipo de racismo, como o que parece que ocorreu no caso do menino Miguel Otávio. Parece, ok? Estou apenas dando uma suposição.
Nesse intervalo que eu citei, de 1888 a 1998, essa baliza temporal de 100 anos, tivemos a sessão de três grandes autores que praticamente fecharam toda a ideia que nós temos de sociedade brasileira, certo? Temos Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Gilberto Freire tem uma obra emblemática, que é Casa Grande e Senzalas, que todos vocês conhecem, que trabalha a ideia da miscigenação do nosso povo, como isso ficou muito bem entrelaçado, trazendo até um tom mais brando do que foi esse contato dos portugueses com os africanos, com os indígenas, enfim. Considerando até o senhor, por exemplo, o senhor, ioiô, a senhora, sinhá. E por conta disso, algumas pessoas acabaram até criticando a obra de Gilberto Freire, mas ela não perdeu a sua importância para nós que estudamos a sociedade brasileira. Sérgio Buarque de Holanda tem um livro As Raízes Brasileiras, que traz um tom parecido, essa ideia um pouco parecida com o de Thomas Hobbes, né, que é o homem cordial, que é o patrimonialismo, e essa ideia centralizada de desenvolvimento ético, né, dentro da sociedade brasileira, que evidentemente que não seriam das classes mais populares, seriam uma ideia muito eurocêntrica. Caio Prado Júnior traz a evolução política do Brasil e ele acaba trabalhando um pouco as ideias de Karl Marx, né, com a luta de classes, mas não ficou muito bem claro isso. Inclusive ele acaba chamando as pessoas menos abastadas, né, as pretas, enfim, pessoas mais pobres, como bárbaros. Então ficou uma obra importante, mas que hoje em dia a gente vê um pouco de contradição em alguns pontos. Mas esses três autores, eles são emblemáticos para o nosso entendimento enquanto sociedade. Eles reverberam muito essa ideia da elite no Brasil, ok? Então, é como eu falei, muitas das ideias, muitos dos problemas que nós temos hoje na sociedade não provêm de uma natureza empobrecida, de uma natureza, enfim, de classes mais populares. É um sistema muito bem montado, muito bem arquitetado, de uma corrupção muito bem feita para você imaginar que pessoas de poucos dotes poderiam realizar tamanha arquitetura, certo? Somente em 2016 temos um professor, um doutor do Rio Grande do Norte, professor de História, né? Gessé Souza, que ele lança a obra A Elite do Atraso. E essa obra é muito interessante, que ele cita esses autores que eu falei agora há pouco, destrincha muito bem de como os problemas nossos estão exatamente onde ninguém imagina, não é? O tronco está muito mais apodrecido do que a gente imaginava, de um ponto de vista ideológico. E traz, evidentemente, uma ideia que pode até remeter a um esquerdismo, mas não é essa a intenção do autor. É apenas mostrar, né, iluminar as ideias das pessoas para que elas possam não se permitir se alienar mais facilmente pela situação social, cultural e econômica que ainda hoje vivemos. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, a mensagem que nós do grupo queremos passar é sempre uma mensagem de reflexão. Então, do ponto de vista histórico, o racismo em si, ele está muito ligado à percepção nossa, não é? Me parece um pouco utópico também quando você imagina que não vai ter mais racismo no mundo. Se você pegar crianças que não tiveram contato ainda com nada, se elas não tiverem nenhum tipo de ensinamento dos pais sobre esse tipo de assunto, naturalmente elas vão se identificar diferentes umas das outras e elas vão praticar algum tipo de situação que remeta à própria condição da pessoa que está sendo atingida, né, no caso. Hoje em dia entendemos isso como um bullying, mas me parece muito genuíno, se não for ensinado pelos pais, tá certo? A gente sabe que isso ocorre. Mas o que ocorre aqui no Brasil é muito mais do que isso. Está muito mais ligado
a covardia de grupos, de pequenos grupos, de impedirem que uma pessoa, por meritocracia, atinja patamares maiores na sociedade. Então veja, não é necessariamente só a questão do racismo que é tão gera tanta polêmica na sociedade. A gente precisa destravar essa ideia de que o preto, de que o indígena, de que o preto sempre vai ser escravo, de que o indígena sempre vai ser um preguiçoso, que isso não faz sentido algum. Então, se você não gosta da cor da pessoa, do cabelo da pessoa, do nariz da pessoa, de qualquer coisa, tudo bem. Agora, você impedir que a pessoa ascenda socialmente devido a essas características, isso não é somente físico, isso é uma ideia covarde. E é nesse ponto que a gente precisa refletir e passar para os nossos filhos, ponto de vista histórico, que gradativamente precisa ser retrabalhado na sociedade para que a gente consiga crescer juntos como uma nação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser deixar algum comentário, fazer sugestões também, estamos aqui abertos para debater. Espero que vocês tenham entendido o conceito que foi passado aqui no vídeo. Tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo encontro. Forte abraço.